Qualquer conversa sobre Ayrton Senna hoje em dia está recheada de lendas e histórias fantasiosas que ajudam a criar o mito e aquela áurea quase divina que paira sobre a memória do piloto. E uma dessas lendas diz respeito sobre o carro que Senna pilotou em 93, que muitos afirmam que era uma verdadeira carroça perto dos adversários. Afinal, o McLaren MP48 de 1993, imortalizado pelo brasileiro no GP da Europa daquele ano em Donington Park, era de fato um carro ruim e bem mais fraco que as Williams e Benettons? O desenvolvimento do carro começou de forma nada promissora para a equipe inglesa. Após anos de uma super parceria de sucesso, com todos os títulos de pilotos e construtores entre 1988 e 1991, a Honda encerrava o fornecimento de motores para a Fórmula 1 e deixava a McLaren em uma situação complicada. A equipe tentou primeiro a Renault, que já havia garantido exclusividade de seus motores para a Ligier, que era praticamente uma equipe estatal francesa, e para a Williams, que jamais permitiria que sua grande rival usasse os mesmos motores. Situação semelhante aos motores da Ferrari. A escuderia italiana jamais toparia fornecer seus potentes V12 para a adversária de longa data. Restou então a Ford como opção. Acontece que a Benetton era uma espécie de equipe oficial da montadora americana e os motores que eram passados para a McLaren seriam sempre de uma versão mais antiga do que a da equipe de Briatore. Ou seja, a Benetton teria sempre um motor mais moderno e mais potente que a rival. Mas a situação acabou por não ser todo esse calvário que se pintava. Os V8 da Ford eram menores e mais leves que os V10 da Renault e V12 da Ferrari, o que possibilitou a McLaren construir um chassi menor, mais leve e com melhor distribuição de peso. Some-se a isso o fato da McLaren ter conseguido tirar boa parte da diferença tecnológica para os carros da Williams. A equipe já contava com um câmbio automático, uma suspensão ativa competente e o melhor controle de tração do grid. Tudo isso fez o MP48 ser um carro muito bem nascido, tendo recebido grandes elogios de Senna na primeira vez que o brasileiro pilotou, destacando principalmente sua agilidade e a confiabilidade dos motores Ford. No entanto, ainda havia o calcanhar de Aquiles em relação à potência dos motores. Enquanto a Benetton recebia a série 7 dos motores HB, a McLaren recebia a versão anterior, que era cerca de 35 cavalos mais fraca. Então o Ron Dennis foi atrás da sua antiga parceira da era turbo, a TAG Electronics, para preparar os motores da equipe. Segundo relatos da época, a TAG conseguiu extrair cerca de 20 cavalos de potência extra do motor, o que faria a diferença para os propulsores da Benetton serem de, no máximo, 15 cavalos, bem pouco para os padrões da Fórmula 1. A McLaren então começaria a temporada com um carro que, se não era do mesmo patamar da Williams, ainda era um conjunto respeitável e nas mãos de um bom piloto poderia fazer muito bonito. E fez, guiado pelo melhor de todos. Senna venceu 2 das 3 primeiras corridas da temporada, o GP do Brasil em Interlagos e o lendário GP da Europa em Donington. E o que essas 2 corridas tiveram em comum? Foram realizadas debaixo de muita chuva. E era justamente na chuva que a eletrônica da McLaren se sobressaía frente às rivais. O melhor controle de tração do grid, controle de largada e o acelerador drive-by-wire facilitavam bastante a vida de Senna sob as condições extremas de chuva forte. Outro ponto de destaque do carro era o seu câmbio automático, que poderia ser acionado e desativado a qualquer momento. Numa breve explicação, Senna não precisava reduzir marchas pela borboleta. Em vez disso, bastava apertar um botão no volante momentos antes da frenagem e as marchas desciam sozinhas. A central eletrônica da transmissão mapeava o circuito e sabia qual a redução ideal a se fazer em cada perna do traçado. A troca manual só ocorria em momentos escolhidos pelo próprio piloto. A Benetton teve um desenvolvimento da eletrônica bem mais lento e só foi estrear o seu controle de tração, por exemplo, em Mônaco, a 6ª etapa do Mundial. Briatore, inclusive, chegou até a fazer uma proposta para a McLaren antes do GP da Espanha. Autorizaria a entrega dos motores mais avançados e até do suporte oficial da Ford, desde que, em troca, a TAG passasse a fornecer também à Benetton seus equipamentos e sua assistência eletrônica. Mas esse acordo nunca foi para frente. No GP do Canadá, na metade da temporada, a Ford entregaria à Benetton uma nova versão do seu motor, o que liberaria a McLaren finalmente o acesso à série 7 dos motores HB. A distância no papel caiu de 35 para aproximadamente 20 cavalos, e graças ao trabalho da TAG, a desvantagem real foi para aproximadamente 10 cavalos.
quase nada. Já em Silverstone, na 9ª etapa, a pressão que Senna e Ron Dennis exerciam finalmente deu resultado e a Ford passou então a entregar os mesmos motores para ambas as equipes, embora continuasse dando assistência oficial apenas a Benetton. E depois de andar pela primeira vez com o McLaren empurrado pelo motor da Série 8, o brasileiro não escondeu sua frustração e disse: "Afinal, o motor não é tão melhor quanto me diziam." Palavras do próprio Senna. Ou seja, é equivocado dizer que a Benetton tinha um conjunto melhor que o da McLaren naquele ano. Durante o ano, a McLaren chegou a construir uma versão B do carro, equipado com motores Lamborghini V12. Senna e Hakkinen se mostraram positivamente surpresos com o desempenho do conjunto chassi-motor, mas a parceria da equipe com a fabricante italiana jamais evoluiria além daqueles testes. No entanto, mesmo com os grandes avanços na eletrônica, o carro da McLaren ainda estava atrás da Williams, e, em especial, dos potentes V10 da Renault. E isso ficou muito claro na parte média da temporada, com pistas de alta velocidade, onde a Williams era muito superior e emendou uma sequência de 7 vitórias seguidas, sendo 4 de Prost e 3 de Damon Hill. Senna ainda venceria as 2 últimas etapas da temporada, em Suzuka e Adelaide, somando 5 vitórias no ano, um número bastante expressivo. Com exceção de Suzuka, todas as outras vitórias do brasileiro foram em pistas de média ou baixa velocidade ou em condições de corrida lenta, como muita chuva, o que comprova a grande eficiência do ágil carro da McLaren nessas situações. O MP48 de fato ainda não era páreo para Williams, mas não era de forma alguma um carro ruim. Muito pelo contrário, foi um carro muito bem nascido, equilibrado e que contava com uma eletrônica bastante avançada. Isso tira o mérito de Senna e seus feitos naquele ano? Jamais. Em 93, Senna estava no auge da sua pilotagem, maduro, experiente e praticamente não cometia erros. Levou a briga pelo título até onde pôde e com toda certeza nos brindaria com mais uma disputa ferrenha contra o seu arquirrival se tivesse um motor à altura dos Renault. Mas o carro que o brasileiro guiava estava longe, muito longe de ser um carro ruim. Era, sim, um carro muito bom, muito bem construído. Além, é claro, de ser um dos mais lindos da história da categoria.